E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio inaugural aqui do MoonLab, onde nós vamos investigar a ciência da linguagem. Eu estou extremamente empolgado de estar aqui com vocês hoje e nosso assunto principal nesse episódio inaugural é sobre como o cérebro aprende idiomas e exatamente o que está acontecendo no nosso cérebro quando estamos tendo contato com outro idioma. Então você vai entender exatamente o que acontece desde o seu nível subanatômico ali com os neurônios, a neuroplasticidade e tudo mais, até no seu nível mais geral, assim, envolvendo todas as áreas do seu cérebro. E como você consegue exatamente trazer todo esse conhecimento para aplicar na sua vida e ter mais resultados nos seus estudos com outros idiomas, tá bom? Então, muito prazer, meu nome é Eric Sarieri, eu sou poliglota, autor, professor, e eu também tenho estudos, eu tenho formações em letras, neurociências, linguísticas. A minha formação, a minha carreira toda, na verdade, está ao redor de entender a linguagem, né? O cérebro e a linguagem. Então, hoje, nesse episódio inaugural, nós vamos fazer exatamente isso. Eu vou navegar com você, passo a passo, para que você tenha uma clara noção de como o nosso cérebro processa informações, tá bom? Então, a princípio, eu quero deixar claro primeiro o que você pode esperar com os nossos episódios aqui do MoonLab e tudo mais. Então, nós teremos episódios aqui toda segunda-feira, 11 horas da manhã, para com que você almoce com a gente, tá bom? Então, você vai toda segunda-feira ficar um pouquinho mais inteligente ali, investigando a ciência da linguagem com a gente. E, pessoal, eu tenho que ser honesto com vocês e deixar claro uma coisa, que assim, a divulgação científica, ela é muito assustadora, ela amedronta, assim, ela coloca uma pressão em quem está divulgando, porque a gente tende a pensar, a gente que é da área, né, a gente quer sempre trazer o que é mais crível, o que é mais científico, o que é realmente verdadeiro, o que realmente funciona e tudo mais. Porém, a gente tem sempre que lembrar que a ciência, ela está em constante movimento. E o papel do divulgador científico, na verdade, não é em estar correto, não é em ter a posse da verdade, mas sim a posse da mensagem, em divulgar a ciência. É justamente como o nome sugere. Então, aqui no MoonLab, acima de tudo, a minha ideia é trazer essas informações, essas pesquisas, esses estudos, esses pensadores, para com que vocês tenham pelo menos um pouco de conhecimento desse universo, porque nós temos, assim, o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, né? Então, assim, dá para a gente avaliar e abordar a mesma situação sobre diversas óticas diferentes, mas aqui a gente vai tratar especificamente de neurociências e linguística, tá bom? Então eu quero que vocês conheçam mais sobre esse universo, porque você sabendo um pouquinho mais, com certeza irá te trazer excelentes resultados nos seus estudos de idiomas. Afinal, a gente está aprendendo o idioma e a faculdade principal do cérebro é a linguagem. E a língua, né, o idioma, é produzido pela linguagem. Então é natural que ao estudar o cérebro, a gente consiga entender também melhor como ele, né, esse órgão, ele aprende idiomas e trazer isso para os nossos estudos, tá bom? Então, eu dividi o MoonLab aqui em quadros, tá? Esse primeiro episódio, na verdade, ele é um pouco diferente dos outros. Os outros serão mais flexíveis, terão outros quadros, então já dando um spoiler para vocês, eu quero trazer um momento de react, eu quero trazer um momento de curiosidades linguísticas, eu quero trazer um momento de estudo de caso. Então aqui, o MoonLab, ele realmente é uma visita ao laboratório da linguagem. Então a gente vai abordar diversos assuntos de diversas óticas e maneiras diferentes de encarar o mesmo assunto e também como você traz tudo isso para aplicar na sua vida, né? Para a parte prática, que para a gente aqui é o mais importante, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso processo aqui. E de cara, eu quero que vocês conheçam a formação dos neurônios, né? A neurogênese, sobre isso que a gente fala tanto aqui na internet, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a neuroplasticidade, tá bom? Então, pessoal, isso daqui que vocês estão vendo é como se fosse um zoom mesmo, né? Como se a gente estivesse vendo em um microscópio, em laboratório, o que está acontecendo na nossa mente enquanto a gente está consciente e inconsciente também, né? Esses disparos elétricos aqui que vocês estão vendo, essas luzes piscando, é o processo de descarga elétrica e a comunicação entre os neurônios, tá? E os neurônios, além deles existirem no sistema nervoso central, que eu já mostro para vocês também, é a parte principal do cérebro, eles também estão de forma diferente no sistema nervoso periférico.
tá? Então, toda essa comunicação se estende por todo o nosso corpo. É por isso que quando eu toco em alguma coisa, eu consigo ter uma sensação daquilo, porque eu tenho nervos na minha mão que se conectam do meu sistema nervoso periférico até o meu sistema nervoso central, que se relaciona aqui no meu córtex motor primário, e através disso ele vai disparar outros sinais elétricos que vão, enfim, me dar a sensação do toque. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam e tenham muito claro na mente de vocês é que sempre que a gente está falando de neurologia, de tudo que acontece dentro do cérebro, a gente está falando de disparos muito rápidos, milissegundos. Então, muitas coisas no cérebro acontecem de maneira que, para a gente, a nossa percepção, sim, né, a nossa autorreferência, para entender tudo isso, é como se fosse instantâneo. Então, eu toco e eu tenho a sensação do toque. Mas houve um tempo entre até eu receber o sinal aqui no meu dedo, na minha mão, de que eu estou tocando, até esse sinal entrar no meu cérebro e realmente fazer todas as circuitarias que ele precisa fazer para, enfim, me dar essa sensação. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu também vou navegar aqui com vocês por toda a anatomia da linguagem, vocês vão ver como mesmo eu estando falando agora, para eu falar e ter esses sons, para o meu cérebro processar os sons, tudo acontece em questão de milissegundos, tá? Mas aqui a gente tem que dividir realmente de uma forma sequencial para com que as coisas fiquem claras, tá bom? Então, vamos entender primeiro de tudo o nosso cérebro, né? Então, vou alterar o modelo aqui. E aí, pessoal, temos aqui um modelo anatômico do nosso cérebro e, assim, ele está bem grosseiro, né? Mas eu coloquei aqui os nervos do sistema nervoso para que vocês consigam ter uma noção espacial da coisa, né? Mas o nosso cérebro em questão é justamente... Deixa eu tirar os nervinhos aqui. Ok. Temos aqui o nosso cérebro e ele está faltando algumas partes, tá? Que eu propositalmente ocultei para facilitar a nossa visualização aqui, tá bom? Então esse é o nosso cérebro e o que eu quero que vocês percebam logo de cara é a quantidade diferente, a quantidade de coisas diferentes que tem dentro do cérebro. Então quando a gente for ver aqui novamente nas nossas camadas, olha a quantidade de elementos que vão sendo adicionados para a gente ter, enfim, o nosso resultado final, que é o nosso corpo humano. Isso é extremamente importante porque cada área do cérebro aqui, ela é responsável por uma coisa em específico. Então entenda que o nosso cérebro, apesar de ser um órgão só, ele é extremamente complexo e possui diversas bifurcações. Por exemplo, aqui no hemisfério esquerdo. Então, cada parte aqui, cada dobrinha dessas que vocês estão vendo, é uma configuração. Então, aqui é uma, aqui é o frontal gyrus do lobo frontal, aqui a gente já está no lobo temporal. Então, nós temos diversas áreas aqui e cada uma delas tem a sua função, tá, pessoal? E é importantíssimo que você entenda que essas partes do cérebro têm funções distintas e acontecem separadamente, porque, do contrário, isso vai dificultar toda a sua análise quando a gente realmente entrar nas bifurcações mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para os nossos neurônios. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um conjunto de neurônios, tá? Então eu tenho aqui 3 neurônios que eles estão se comunicando através dos dendritos, que são essas perninhas aqui, que tem formato quase como de raiz mesmo, né? Então esses dendritos, eles se colam um no outro e através disso eles conseguem passar um disparo, um sinal elétrico de um para outro, tá? E não é apenas sinais elétricos, tá bom, pessoal? O cérebro todo ele opera com neuroquímicos também. Então, os neurotransmissores, eles vão tendo esses disparos químicos somados aos elétricos para com que a gente tenha essa comunicação dentro do cérebro, tá bom? E aí, outra coisa importantíssima com que você entenda, tá vendo aqui no corpo? Então você tá vendo aqui no corpo do nosso neurônio essa proteção azulada ao redor dele? Esse caminho alongado que vocês estão vendo aqui se chama axônio. E esse corpo alongado é o que permite as informações passarem entre um neurônio e outro.
E essa membrana aqui, essa proteção é chamada de mielina. No caso, bainha de mielina. Bainha porque ela reveste, né? Ela protege o neurônio aqui. E ela é extremamente importante, porque é através dela que o neurônio consegue se comunicar de maneira mais rápida entre um e outro. De certa forma é como a internet, sabe a fibra ótica, né? Então, quando a gente tem esse revestimento ao redor do axônio, que é esse corpo alongado aqui, então o disparo elétrico, o sinal elétrico, ele consegue ir de forma mais rápida de um neurônio para o outro. Isso faz com que a gente consiga acessar informações mais rápidas. Então, por exemplo, quando você tem uma situação, isso tudo se liga com o hipocampo e as nossas regiões de memória, que nem eu falei. Tudo isso daqui está acontecendo em milissegundos em diversas áreas diferentes. Então, o cérebro, apesar dele ter processos separados, a gente tem uma percepção de que eles são simultâneos, justamente por conta da velocidade com que eles acontecem e com que eles se comunicam. Então, a memória envolve aqui as suas experiências passadas, a sua própria configuração cerebral mesmo, influencia para você no quão rápido você lembra das informações, do quão rápido você acessa essas informações, mas também em relações como reflexo, por exemplo. Então, quando alguém coloca, sei lá, num esporte marcial, numa luta, então, lutadores de boxe, o reflexo deles também é afetado pela configuração cerebral, por essa velocidade aqui dos neurônios. Então, perceba o seguinte, se eu estou vendo uma mão, né, uma luva de boxe imensa vindo na minha direção, o meu cérebro, o meu córtex visual, aqui no lobo occipital, na verdade ele é aqui atrás, porque o meu olho se conecta através de um nervo óptico, ok? E ele se conecta até a parte aqui de trás no nosso lobo occipital. Também já mostro para vocês. Depois disso, ele envia todas essas informações, da mesma forma que vocês estão vendo, através dos neurônios, axônios, bainha de mielina, etc., até com que eu consiga processar essa informação. Ele processa essa informação e envia para o meu córtex motor para eu poder desviar do golpe, tá certo? Isso influencia para tudo, para você lembrar de palavras, para você lembrar de informações específicas, de aniversários, de datas, o que quer que seja, tá? Porque dentro do nosso cérebro, isso daqui está acontecendo com milhões de neurônios, tá bom? Então vamos lá. Essa bainha de mielina aqui, ela é muito importante entender que durante a nossa infância, enquanto a criança está crescendo, ela passa por um processo chamado período crítico, que é onde acontece a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é a capacidade do cérebro de se reorganizar entre as suas áreas. Isso permite com que a gente aprenda coisas novas. Então perceba, se eu tenho uma construção, um caminho neuronal, esse caminho neuronal nada mais é do que as suas experiências ali de forma física, tá? Dizendo de forma bem grosseira assim. Então, as nossas experiências, os nossos aprendizados, eles vão gerando uma transformação no cérebro. Essa transformação é chamada de neuroplasticidade. Quando um aprendizado que você tem muda o seu comportamento. Comportamento esse que é oriundo de uma mudança biológica. Ó, presta atenção aqui. Não ficou tão complexo quanto parece, tá? Entenda o seguinte, a neuroplasticidade, ela vai causar neurogênese, tá? Neurogênese é o nascimento, a geração de novos neurônios. Durante muitos anos, a gente acreditava nas neurociências que era impossível de nós gerarmos novos neurônios, que depois desse período crítico, porque o nosso cérebro vai se desenvolvendo, né? Conforme a gente vai crescendo. Então, até aquele momento, acho que se não me engano era 1834, tá certo? Vou conferir o nome aqui. Foi em 1852 pelo Santiago Ramon y Cajal, que é conhecido, né, como o pai da neurociência, justamente por ter trago essas imagens, esses estudos acerca do estudo do cérebro. E ele descobriu justamente isso, essa estrutura da neuroplasticidade, sobretudo em adultos, o quanto ela é extremamente menor quando em comparação às crianças. E nos últimos 40 anos, tem um artigo que eu vou deixar aqui em anexo também, mas vocês podem ver aqui do lado, que ele estudou os últimos 40 anos, né, da ação da neuroplasticidade no cérebro de adultos. E a gente descobriu, hoje, através das neurociências, nós sabemos que a neuroplasticidade acontece mesmo em adultos. Na verdade, ela acontece durante a nossa vida inteira. Isso é importantíssimo, porque mesmo depois de adultos, nós podemos aprender coisas novas, sobretudo idiomas.
E nesse período crítico, o nosso cérebro precisa da linguagem para poder sobreviver, para poder estar interagindo com o mundo e estar sobrevivendo mesmo, né? A criança precisa disso. Porém, conforme ela cresce, essas ligações vão se enrijecendo, tá certo? Isso é o processo de mielinização, tá? Que é justamente essa formação da bainha de mielina. Por quê? Conforme a gente cresce, a neuroplasticidade vai diminuindo, porque a necessidade do cérebro ser plástico também vai diminuindo. Quando a gente é criança, nós precisamos aprender diversas habilidades diferentes, tá certo? Porque senão a gente vai sofrer muito, né? E possivelmente a gente pode ter uma morte muito prematura. Então, através dessa solidificação e consolidação de conhecimentos primitivos, sobretudo a linguagem, a gente acaba perdendo, ao mesmo tempo, paralelamente, a capacidade de gerar novos, ou diminui drasticamente a capacidade de gerar novos neurônios, nesse sentido, uma neuroplasticidade, para gerar a linguagem, porque o cérebro ele já sabe que você não precisa mais de um novo idioma, porque você já consegue fazer tudo com o seu idioma nativo. Então, pessoal assim, não se enganem. O cérebro, ele é avarento, ele quer economizar energia. Ele é o órgão que mais gasta energia no corpo inteiro, tá? Então, quando a gente está tentando aprender um novo idioma, depois de adulto, sobretudo, isso é um estresse inacreditável para o cérebro. Porque para o cérebro ele está pensando, cara, mas você passou sua vida inteira aprendendo um outro idioma, o seu idioma nativo, para que você vai aprender outro? O cérebro não tem a capacidade biológica de entender o quanto que o inglês iria te ajudar na sua vida profissional, entende? Ele não sabe distinguir essa diferença porque o cérebro está atuando aqui pura e simplesmente como órgão biológico e não como órgão filosófico. Então, a sua vontade, a sua motivação por trás de aprender a língua não necessariamente importa. Importa no sentido da motivação ser importante para a aprendizagem, isso com certeza. Mas o que eu quero que você entenda é que após esse período crítico, nós adultos temos que adotar abordagens diferentes das crianças, tá certo? Porque a criança, é só você jogar ela para escutar o idioma que ela vai aprender. É bizarro, assim. Não sei quantos de vocês estão assistindo têm filhos, mas experimentem fazer isso. Filhos até 12 anos, mais ou menos ali, eles estão dentro desse período crítico. E durante esse período, a janela de aprendizagem é extremamente alta. Tudo que você colocar para ele fazer, ele vai aprender mais rápido. Idiomas não é exceção. Pelo contrário, na verdade. É a coisa mais incrível que acontece, porque crianças são capazes de aprender 3, 4 idiomas ao mesmo tempo, se for dentro de um ambiente que faça sentido, né? Onde ela consiga aplicar tudo isso e tudo mais. Então, nós adultos, e aqui que está a grande dificuldade, apesar do nosso cérebro operar de forma diferente, nós temos que usufruir de coisas que funcionam na aprendizagem para crianças também. Porque grande parte do motivo do porquê que crianças aprendem é justamente aquela imersão naquele idioma, aquele instinto de sobrevivência onde se ela não sabe falar, ela não vai conseguir ter aquilo. Então ela precisa, de forma questão de sobrevivência mesmo, estar aprendendo aquele assunto, aquelas palavras, se expressar. Então aquele contato que ela tem durante esse período crítico é extremamente valioso, né? O contato de escuta, de fala, de leitura, etc. Porém, e aqui que está o ponto, não é porque a neuroplasticidade demora, que ela diminui, no caso, depois que a gente fica adulto, que ela cessa. E não é que seja impossível da gente gerar esse mesmo efeito no cérebro de adultos. E essa foi, talvez seja a maior descoberta da neurolinguística, não é neurolinguística, da ciência da aprendizagem de idiomas, recente, moderna, porque isso totalmente muda a nossa abordagem aqui para estar aprendendo idiomas, tá certo? Porque agora que a gente sabe, agora que por um fato nós podemos gerar novos neurônios e caminhos neuronais, então não vira mais uma questão de qual que é a melhor técnica, mas qual que é a melhor forma de causar esse impacto. Entendem? É muito diferente eu pegar uma técnica que é pura e simplesmente efetiva no ponto de vista do estudo e eu aplicar isso na vida real, em uma transformação biológica.
no seu corpo mudar, no seu cérebro mudar. E é isso que a gente vai ver agora. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso modelo, a nossa cobaia aqui para nossos experimentos, e aqui nós temos o primeiro processamento da linguagem, tá? E aqui, novamente, eu quero que você entenda que o cérebro, nele existe diversas áreas diferentes e cada uma é responsável por uma coisa. E grande parte do motivo do porquê nós conseguimos produzir a linguagem é por conta dos sentidos. Então, para eu falar de algo que eu estou vendo, eu preciso estar vendo. Para eu falar de algo que eu estou sentindo, preciso estar sentindo. Para falar de algo que eu estou lendo, preciso estar lendo alguma coisa. Para eu falar de algo que eu estou escutando, preciso estar escutando alguma coisa, tá certo? Então, aqui nós temos o caminho da visão, tá certo? Occipital, que o lobo occipital fica aqui na parte de trás, que nem eu mencionei para vocês, tá certo? Então, aqui, nesse número 1 aqui, vocês estão vendo o caminho que faz do olho, esse nervo óptico, ok? Ele vai levando a informação, o sinal, até o córtex visual primário, aqui na parte de trás, tá bom, pessoal? E aqui que é a região do lobo occipital. E depois disso, depois que o seu cérebro absorveu essa informação, ele envia essa informação para a área de compreensão. E essa área que a gente chama aqui na região de Wernicke, tá bom? Essa 3 e a área 4 aqui, tá? E essa área de Wernicke, ela tá junto com a área de Broca, que a gente já chega lá, mas elas se encontram no hemisfério esquerdo do cérebro. E aqui o cérebro ele é meio invertido, tá? Então, o nosso lado direito é operado pelo hemisfério esquerdo e o nosso lado esquerdo é operado pelo hemisfério direito, tá bom? E aqui, dentro dessa área de Wernicke, ela se encontra na região temporal, tá? Então, recapitulando, eu vejo alguma coisa, esse sinal ele vem até aqui atrás no córtex visual primário, depois ele vai na região de compreensão e depois que o cérebro, e aqui já está em ação o hipocampo, a amígdala, o córtex pré-frontal, um monte de outras áreas, para decodificar aquilo e falar assim, ok, nós temos um sentido aqui, existe algo real aqui. Depois ele envia para a área de Wernicke, então a área de Wernicke processa isso, tá? Depois, nós temos aqui o processamento auditório, que de forma muito similar a da visão. Também eu tenho o estímulo sonoro, tá certo? Que ele atravessa aqui o caminho da audição e vai até aqui o lobo temporal, que é onde ele processa o córtex da audição, tá certo? Aqui, o córtex auditivo primário. Depois disso, ele também envia essa informação sonora para a área de compreensão, que é essa que vocês estão vendo aqui. Depois, ele envia essa área para a região de Broca também, tá? Desculpa, de Wernicke. Enfim, a área de Broca, que ela é um pouco mais aqui na frente. Aqui já estamos falando do lobo frontal. E o lobo frontal, com certeza vocês conhecem o córtex pré-frontal, que se encontra justamente no lobo frontal. Então, essa é uma região extremamente importante para nós seres humanos, sobretudo por conta da tomada de decisão, do controle inibitório, da sua memória a curto prazo. E aqui a memória a curto prazo, pessoal, na literatura científica, a gente chama de working memory. E ela não é necessariamente algo ruim, tá? A memória a curto prazo é de coisas como, por exemplo, eu tenho que ir no mercado comprar X coisas, eu tenho que fazer tal coisa. É working memory justamente por conta disso. São coisas que você utiliza mais no seu dia a dia. Mas enfim, então, todas essas regiões das atividades sociais... qual que era o nome do pensador? Eu acho que, se não me engano, é o Luria. O Luria, ele fala que o córtex... Se não for, eu vou colocar aqui. Que o córtex pré-frontal é o órgão da civilização, justamente por conta disso. Então, aqui no hemisfério esquerdo, sobretudo com a conexão do lobo temporal, aqui na região de Wernicke, com o lobo frontal na região de Broca, é o que faz a gente compreender a linguagem. Então, eu tenho esses estímulos, os meus sentidos processam esses disparos elétricos e esses sentidos, e então ele é encaminhado para a zona ali de compreensão e através dela é reenviada para Wernicke e depois disso é reenviada para Broca. Broca ele teve uma pesquisa post-mortem muito interessante, ou seja, ele fez uma autópsia, um experimento pós-morte, onde ele abriu o cérebro desse paciente
E esse paciente era curioso, isso foi em 1861. E por isso que deu o nome da região, veio ao nome do Broca e tudo mais, graças a esse experimento. Porque esse paciente em específico, ele tinha muita dificuldade de produção da linguagem. Então ele tinha essa dificuldade, ele não falava nada com nada, ele gaguejava, essas coisas. Porém, depois que ele morreu e o Broca abriu o cérebro dele ali, ele viu que ele tinha uma lesão clara, ali uma alteração clara nessa região que hoje é conhecida como região de Broca. Depois investigaram, né, a ciência foi avançando e descobriu que de fato a afasia de Broca, inclusive, que é o nome que se dá a essa afasia de produção de linguagem, se dá por conta dessa região, de uma lesão nessa região. Paralelamente, a região de Wernicke, que é relacionada à compreensão, quando você tem uma lesão lá, você também não consegue compreender muito bem, apesar de conseguir falar perfeitamente. Olha só que interessante. Então aqui, e o doido é que isso não muda a nossa percepção de mundo, né? Não muda nossos conhecimentos, não muda quem você é. Só muda a execução por conta da lesão naquela área relacionada à linguagem, tá certo? Então esse é um overview aqui do que acontece dentro dessas áreas. E por fim, aqui nós temos o córtex motor primário, tá certo? Que é o córtex, a parte do cérebro ali que é ativada para a gente acionar os músculos faciais e, por fim, produzir a linguagem. Lembram que a região do Broca está relacionada à produção da linguagem? Justamente, ela se liga aqui com o córtex motor primário para a gente poder acionar essas outras áreas aqui e está produzindo a linguagem. De maneira geral, é isso que acontece dentro do seu cérebro quando você está tendo contato com a linguagem, não só outros idiomas. Porém, o que acontece é o seguinte: quando você está escutando um idioma estrangeiro, quando a informação ela entra aqui no seu canal auditório primário, tá? E ela vem aqui no caminho de compreensão, o seu cérebro ele tem uma grande dificuldade de distinguir o que é língua nativa e o que é só uma língua estrangeira, tipo uma língua que você entende, uma informação que é compreensível para você, de um conjunto de sons, por exemplo. Então, e aqui que entra a parte complexa da coisa, que é o seguinte: lembram que eu falei para vocês que o cérebro ele age em diversas áreas diferentes? Então, muita coisa impacta nessa área de compreensão aqui. Porque quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de diversas coisas. A gente está falando do seu humor, do seu estado psicológico, das suas experiências passadas, da sua memória. A gente está falando de diversas áreas, tá certo? Então, quando a informação, o sentido, o sinal, ele chega na área de compreensão aqui no lobo temporal, o que vai determinar o quão rápido e o quão acurado, assim, o quão accurate, o quão correto é esse sinal, como que ele é de fato na realidade, é justamente as suas experiências passadas, a sua memória, a configuração do seu cérebro atual. Isso a gente chama de engramas. Então lembram naquele modelo dos neurônios que eu mostrei para vocês, aquela quase como se fosse uma floresta, assim, né? Que os detritos se conectam um no outro e tudo mais. Cada junção de um detrito no outro, em um axônio no outro, um neurônio no outro, isso vai formando caminhos. A gente chama de neural pathway, caminho neural. Esses caminhos vão se solidificando no cérebro e formam engramas. Esses engramas é como se fossem caminhos que a gente sempre toma. Então percebam que é quase como se o cérebro lidasse com a vida como se ela fosse uma grande floresta desconhecida, cheio de mato e tudo mais. E através da nossa experiência e do nosso comportamento, a gente vai desbravando aquele matagal todo, a gente vai abrindo o caminho. E depois, para a gente acessar aquela informação novamente, a gente segue aquele mesmo caminho. Então, todas as nossas experiências, presta atenção nisso, todas as nossas experiências vão determinar como será nosso caminho neuronal para acessar aquela informação. Isso é importante porque se você tem experiências ruins com idiomas, sobretudo, o seu caminho para acessar aquela informação vai ser extremamente conturbado. Então eu vou trazer em outros episódios aqui o impacto que o estresse tem no cérebro. Mas hoje, na neurociência, a gente sabe que o estresse é um dos fatores mais importantes assim para bagunçar o cérebro inteiro. Então o estresse, todo esse caminho neuronal, é como se ele bagunçasse tudo, é como se ele desse uma droga muito louca
para essa pessoa que explorou aquele caminho tantas vezes e agora ela não sabe mais para onde ir. Então ela não sabe mais o que falar, ela não sabe mais o que fazer, o corpo dela começa a entrar em desespero, ela começa a acionar, o cérebro começa a acionar um instinto de luta ou fuga, aí ela começa a se desesperar ainda mais, vai virando uma bola de neve. Isso é estresse pós-traumático, claro. E isso acontece também em estudantes de idiomas, de uma forma menos grave, vamos dizer assim, do que propriedades físicas de fato, sei lá, alguém foi agredido, isso gerou um trauma, mas no que diz respeito à linguística, é um trauma linguístico. Porque esse trauma, esse seu primeiro contato negativo com o idioma, e aqui eu estou incluindo cursos de inglês, escolas tradicionais, professores malucos, colegas e amigos que te zoavam. Então, todas as experiências negativas, elas vão criar um caminho neural ali que é muito difícil para você acessar aquelas informações. Então, o que a gente precisa fazer é construir um caminho neuronal ali que seja de fácil acesso a essas informações. E qual que é a grande questão aqui? Existem diversas áreas que impactam o cérebro e diversos fatores também. Um deles é a emoção. A nossa emoção está diretamente relacionada à nossa memória. Afinal, a gente lembra tanto de coisas boas, mas a gente lembra principalmente de coisas ruins que fizeram a gente sofrer. Então, as emoções elas têm um impacto gigantesco na memória ali. E qual que é o ponto? Apesar das memórias negativas terem um impacto negativo muito forte, né, um impacto de memória muito forte, então a gente lembra de coisas negativas muito facilmente, as memórias positivas não necessariamente são ruins. A gente lembra daquela viagem inesquecível ou daquela experiência que não sei o quê. A ideia é justamente a gente mapear mesmo experiências que teremos com aquele idioma que sejam positivas, que reforcem aqueles caminhos para que a gente possa gerar neurogênese, para que o hipocampo ele consiga armazenar aquelas informações de uma forma mais fácil. E como que a gente faz isso? Utilizando materiais que a gente gosta, estudando assuntos que você tem interesse genuíno, tendo motivação real para estar aprendendo aquele assunto. E a própria prática, né? Você estará aplicando com um contexto que está de fato na sua vida. Isso reforça o caminho neuronal ali também. Então, percebam que tudo que a gente vai processando de som, tudo que a gente está recebendo de sinal, nosso cérebro processa, tá certo? Então aqui nós temos a nossa área de compreensão. Quando você está escutando um idioma estrangeiro que você não entende nada, então uma frase para o seu cérebro não é composta, vou repetir. Quando você está escutando um idioma que não é o seu nativo e você não entende nada, o seu cérebro não sabe distinguir palavra de palavra. Para ele, uma frase não é essa frase se conecta com essa palavra se conecta com essa, que se conecta com essa, que se conecta com essa. Não. Para o seu cérebro isso daqui é um som maluco que eu tenho que codificar. E como que ele vai codificar? Com as experiências passadas dele. E por que o período crítico aqui é importante? Perceba uma criança que nunca estudou japonês. Ela cresceu até os 18 anos de idade dela, tá certo? Uma criança que nunca teve contato com a língua japonesa e cresceu até os 25, na verdade, que é quando o cérebro termina de formar, né? De maneira geral. Até os 25, nunca teve contato com o japonês. Quando ela passa a ter contato com o japonês, é muito difícil para o cérebro dela identificar, isso é isso, 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 isso e isso aqui, porque quando a informação, o sinal chega nessa área aqui, no lobo temporal, ela não tem repertório, ela não tem nada no hipocampo dela que aqui essa região de compreensão, ela possa, aqui é o giro angular, tá pessoal, que ele possa resgatar ali do hipocampo. Por isso que imersões fazem tanto sentido. Porque imersões você está enviando informações ali para o seu hipocampo para da próxima vez que você receber esse sinal, você conseguir recuperá-lo, resgatá-lo. Então, todo esse processamento, novamente, além do seu repertório, do seu conhecimento da linguagem, também tem o conhecimento fonológico. Ou seja, existem sons em outros idiomas que não existem no seu. Isso é um conhecimento não só fonológico da sua distinção de sons, mas também motor,
de você conseguir mexer a sua língua, sua mandíbula, seus dentes, sua arcada dentária de uma forma que seja apta de produzir aquele som. Ou seja, se você não teve esse contato durante o período crítico, é muito difícil de você ter esse repertório. Não é à toa que muitas pessoas têm vergonha, insegurança de falar inglês e estar pronunciando inglês com sotaque, etc., por conta disso, porque eles não têm esse repertório e já passou o período crítico. Aí agora, quando chega esse momento, né, de você ter contato com a língua depois de adulto, a gente sempre vai retornar para a nossa língua nativa. E também é por isso que você sempre acaba traduzindo ao invés de pensar em inglês, porque você não tem informação suficiente no seu hipocampo para o seu cérebro retornar e resgatar ele. E o que ele tem, ele vai pegar o que é majoritário. Perceba, você tem uma sacola cheia de bolinhas e, sei lá, tem 1000 bolinhas ali. E apenas 10 bolinhas dessa são bolinhas coloridas. Todo o resto é bolinha sem cor, bolinha opaca. Então, o seu cérebro, quando você está tentando falar um outro idioma, ele está tentando buscar as bolinhas coloridas. Só que só tem bolinha opaca, que é da sua língua nativa. Então, aí, como é que eu diria isso em português? Aí o seu cérebro traduz. Aí você fica tentando traduzir, entende? E como é que a gente coloca mais bolinhas coloridas aqui? Aumentando o estudo passivo, aumentando o contato com aquele idioma. Seja através... E aí, que é a parte interessante? Lembram que eu falei para vocês do impacto de você estar usando o idioma no seu dia a dia, de você estar aplicando? Porque aqui entra um fator extremamente importante para o cérebro, que é o feedback. Porque o feedback ele vai entrar como um agente aqui na área temporal, no giro angular, justamente para compreender aquela informação e dizer isso é isso e não isso. Ou seja, quando você fala uma palavra errada em um outro idioma e um nativo te corrige, ou alguma pessoa te corrige, esse feedback é importante para o cérebro para ele conseguir distinguir. E através dessa informação aqui, que ele vai gerar uma possível nova conexão, um potencial de ação que a gente chama, né? Que é justamente a sua motivação para estar falando o idioma ali. E a motivação é um motivo para a ação, não é inspiração, que é muito diferente, as pessoas confundem. O motivo para a ação é o que vai te levar a acionar o seu córtex motor para você produzir a linguagem, pô. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos repertório você tem, mais difícil é você produzir aquela linguagem. Quanto mais repertório você tem, mais fácil é você produzir aquela linguagem. E tem um ponto, durante muito tempo, quando a gente pensa em mielinização, é difícil esse nome, cara, da bainha de mielina, do reforçamento da bainha de mielina. Em alguns casos, isso é desejável. A gente quer que a gente tenha reforço na bainha de mielina para eu estar falando mais rápido, por exemplo, certo? Porém, eu não quero com que isso se enrijedeça de tal forma que seja impossível de eu criar caminhos novos. Ou seja, seria o equivalente a você conseguir falar super bem e super rápido sobre coisas simples, mas quando o assunto se aprofunda um pouquinho, você não consegue falar, porque você não tem novas conexões, tá certo? Então, o nosso jogo do cérebro aqui, quando a gente está falando sobre Second Language Acquisition, né, sobre aprender um novo idioma, a gente está querendo estimular neurogênese. A gente está querendo estimular neuroplasticidade para que aconteça no nosso cérebro aquele processo que eu mostrei para vocês. Esse daqui, ó. Então, o que a gente quer é que esses dendritos, eles vão se conectando um no outro, criando esses engramas, para que quando você tem um estímulo sensorial, seja através do visual, do auditivo ou do próprio toque, você consiga acessar aquelas informações de forma mais rápida. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que é o seguinte, os neurônios, conforme a gente envelhece, eles vão morrendo. A gente vai perdendo neurônios, tá? E doenças neurodegenerativas também entram nesse fator, elas aceleram o processo. Então, doenças que nem demência, Alzheimer, elas acabam tirando grande parte do nível de processamento, de ação de neurônios, principalmente dentro daquelas regiões, dentro do hipocampo, dentro da produção da linguagem. Parkinson também entra aí. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aprendendo um segundo idioma, depois de adulto, durante a vida toda, qualquer ser humano, aprender idiomas é quase como uma academia mental. Porque a gente vai estimulando o cérebro
a gente estimula todas as áreas do cérebro. E esse estímulo, esse nosso esforço em quase hipertrofiar o cérebro, estimulando neuroplasticidade e neurogênese, faz com que reduza os riscos de Alzheimer, Parkinson e outras doenças quando a gente chega à velhice. Aprender idiomas não é apenas algo que você faz para enriquecer sua vida, para você ter oportunidades, mas também é uma ferramenta de autodesenvolvimento para você ter longevidade, tá bom? Pessoal, tudo isso que você está vendo aqui, eu falo com mais profundidade dentro da nossa comunidade Be Global, onde eu ensino tudo que eu sei sobre idiomas, tudo que eu aprendi durante esses 10 anos aí de jornada aprendendo idiomas. Hoje eu falo entre 5 8 idiomas, depende do dia, depende do humor, como eu sempre falo, por conta justamente dessas conexões. Então, quando tem um dia que eu estou muito estressado, aí bagunça todas as minhas conexões neurais, meus engramas, e eu não consigo falar alemão também. Mas se você me pegar num dia que eu estou assim, feliz da vida, então eu vou estar falando todo o idioma ali com uma eloquência bela, assim, né? Excelente. Então, assim, tudo que a gente sabe, tudo que eu sei sobre idiomas eu compartilho lá na comunidade Be Global, onde nós estamos aprendendo outros idiomas de uma maneira mais científica, que faça mais sentido, e também usando isso para trazer, né, oportunidades de fato para a gente, né? Como é que a gente realmente adquire e usufrui dessas oportunidades. Então eu convido você a fazer parte da nossa comunidade Be Global, o link está aqui na descrição, tá bom? E pessoal, esse episódio, que nem eu falei para vocês, ele é mais para introduzir vocês na ciência da linguagem e fazer com que vocês entendam mais do que está rolando aqui no nosso cérebro quando a gente está tendo contato, né, com outros idiomas, tá bom? Nos próximos episódios a gente vai misturar um pouquinho os quadros, mas eu sempre vou trazer para vocês como que você pode aplicar de fato isso, né? Porque nada importa você ter todo esse conhecimento teórico se isso não está, sabe, virando algo prático que você consegue aplicar na sua vida de fato, beleza? No mais, é isso. Sejam bem-vindos ao laboratório aqui da linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. E o resumo aqui para vocês aplicarem, né, se eu pudesse resumir, seria: estude com o que você gosta, pense fora da caixa, estude com o que você tem motivação natural, assuntos que você naturalmente já busca, né? Tenha mais contato com aquele idioma, passe a ter o estilo de vida de estar tendo contato com outros idiomas. Isso vai ser bom para a sua saúde do cérebro, tá? Tudo isso vai fazer com que você aprenda mais rápido. E o nosso compromisso aqui no Moonlive é justamente trazer essa parte científica para você estar otimizando seus estudos nos idiomas, tá bom? No mais, não perca o nosso próximo episódio na segunda que vem, 11 horas da manhã. Eu vejo vocês lá. Fechou? Até mais!